Olá, gente! Tudo bem com vocês? Dando continuidade ao Nepcast da Secretaria de Saúde de Caruaru, hoje nosso tema é Saúde da Pessoa Surda, quebrando barreiras e construindo pontes. E para esse momento contamos com a presença dessas pessoas maravilhosas. Esse podcast é uma iniciativa do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria de Saúde do município de Caruaru, em parceria com o curso de jornalismo da SES Unita, e este episódio conta com a parceria do projeto Extinção Interiorizando Libras da UFPE Campus Caruaru. Muito prazer, eu me chamo Leandro Aleixo, sou psicólogo, professor universitário e terapeuta holístico e estarei com vocês no episódio de hoje. Para nos acompanhar nessa agradável conversa, recebemos com muita felicidade os nossos convidados. Alessandra Galvão é assistente social, formada pela UFPE e atua na área da saúde há mais de 12 anos. Atualmente, ela atua na Maternidade Municipal Santa Dulce dos Pobres e na Unidade Municipal de Saúde Aditiva. Alessandra, seja bem-vinda ao nosso Nepcast. Obrigada, bom dia a todos e obrigada pelo convite, eu agradeço, é bem gratificante estar aqui e poder conversar com vocês nesse momento. Acolhemos também Fábio Eduardo, que é dentista de formação e especialista em saúde pública, e atua como coordenador da saúde da pessoa com deficiência do município de Caruaru. Fábio, seja bem-vindo ao nosso Nepcast. Obrigado, eu agradeço pelo espaço. É importante, não é, a gente ter cada vez mais esses espaços, não é, de aprendizado, de informação e de fortalecimento da política da pessoa com deficiência. A gente também recebe hoje o Laerte Pereira, que é pedagogo e bacharel em Letras Libras, mestre em Educação, Ciências e Matemática, especialista em Libras e também é professor efetivo da UFPE Campus Caruaru. Laerte, seja bem-vindo ao nosso Nepcast. Obrigado, querido. Para a gente é um prazer estar aqui, né, nessa parceria aí público-privada, trazendo um pouquinho da realidade sobre a pessoa surda e também como a universidade pode fazer essa ponte, né, de emancipação desses sujeitos e também trazendo alguns aspectos que a gente vai discutir aqui no decorrer da entrevista. Maravilha. Então, gente, bem sabemos que a saúde é um direito fundamental para todos os brasileiros e todas as brasileiras, assim como o acesso à informação, ao tratamento adequado de forma equânime, ou seja, de forma justa e igualitária a todos e todas. Porém, infelizmente, nem todos conseguem ter esse acesso garantido da mesma forma. É exemplo das pessoas com deficiência, que enfrentam diversas barreiras. Em especial, as pessoas surdas se deparam com uma importante barreira que é impedir o acesso aos serviços básicos, né? E lançando essa questão, né, dessa dificuldade, dessas barreiras. De que forma podemos, enquanto sociedade, enquanto profissionais de saúde que somos, diminuir essa barreira para as pessoas surdas? Um dos objetivos do nosso projeto, em parceria com a Prefeitura, com a Secretaria de Saúde, foi repensar essas barreiras, né? E de que forma essas barreiras a gente pode desmistificá-las, de que forma a gente pode contribuir a partir da língua brasileira de sinais, né, nessa garantia de direito da pessoa surda. Porque hoje a maior barreira do surdo é linguística, né? Então, quando a gente trabalha na capacitação dos servidores da Secretaria de Saúde, e esses servidores aprendem Libras e começam a sinalizar, lá na ponta, lá na unidade de saúde, lá na UPA, né, lá no hospital, o surdo ele vai ter os seus direitos básicos garantidos. E um desses direitos é o acesso à comunicação.
Laerte falou, né, a pessoa que possui a deficiência auditiva, a pessoa surda, ela tem todas as necessidades que uma pessoa não surda possui, claro. A legislação, ela garante esses direitos de acesso à informação, de acesso à saúde, à educação. E para que ela tenha esse acesso, as pessoas que vão lidar com ela, elas precisam estar habilitadas, né, para que a comunicação seja realmente efetiva. E é muito importante para que as pessoas que vão trabalhar com os surdos, elas tenham domínio da língua, né, de sinais, da linguagem de sinais, para poder conversar, acolher, entender qual é a necessidade daquela pessoa, saber o que é que ela está precisando, direcionar corretamente aquele usuário, né, encaminhar de forma correta para qual serviço ele está precisando ser direcionado. Então, assim, tudo, a comunicação é a chave da questão. Se você não se comunica bem com outra pessoa, você não vai conseguir atendê-la de uma forma total, assim, de forma, como é que eu vou dizer? Completa, holística, universal. Efetiva. Então, a comunicação é a base de tudo, né? Então, tem que realmente ter uma comunicação eficaz para poder trabalhar bem com aquele usuário. Só reforçando a fala dos dois, esse ano eu tive um encontro com quase 40 surdos e naquele momento a reivindicação deles era o acesso ao laudo médico para que eles tivessem assim o vale transporte gratuito. E eu peguei o nome de todos e fui averiguar, porque alguns diziam na época que há 2 anos aguardavam a consulta para o especialista para assim obter o laudo. E eu pude verificar que dos 40 que me deram o nome, apenas 8 estavam na lista de espera. Então, a partir daí me deu um start. Por que esses outros dizem que estão aguardando e eles não estavam nem sequer na lista? Então, nesse caminho, houve algum ruído que, possivelmente, quando ele buscou a unidade, alguém que o acolheu não soube, de fato, qual era a necessidade dele. E isso ficou perdido ao longo do caminho, porque ele sequer estava na fila de espera para que obtivesse o exame. E assim ele esperava não só 2, até mais tempo por isso. Então a gente conseguiu viabilizar para que eles conseguissem esse acesso. Então, a partir de então, a gente começou a refletir que a gente precisava cada vez mais ter cursos de Libras, né, para que os profissionais da ponta ou em todas as linhas de cuidado, seja na atenção primária, na média ou na alta complexidade, precisassem ter o curso e assim compreender e conseguir referenciar da melhor forma possível a pessoa surda na rede. E desde então, alguns cursos aconteceram, inclusive eu estou fazendo o curso, né, com o professor aqui, Laerte, meu professor. E a ideia é fortalecer cada vez mais esse trabalho, né, esses cursos, porque uma boa parte dos profissionais da unidade de saúde auditiva, que é referência, também estão fazendo, e profissionais da unidade básica. A gente escolheu algumas unidades porque tinha um quantitativo por número de cadastros, ou seja, aonde tinha a maior quantidade de pessoas surdas cadastradas, essa vaga foi ofertada para essas unidades. Minha gente, eu fico pensando muito, né, se a gente já tem falhas de comunicação, né, para falantes da língua portuguesa, agora imagina para pessoas que falam, ou melhor, que se comunicam com outro idioma totalmente diferente, né, que é a língua brasileira de sinais. Exato. Então, o quanto a gente conseguir diminuir essa barreira e trazer esse acesso a pessoas que têm um conhecimento da língua brasileira de sinais nos diversos espaços, vai ser o mais efetivo, né, para a gente conseguir ter um acesso à saúde adequado e ter um acesso
humanizado, né, para o Isso. cuidado dessas pessoas. Eu até gostaria de destacar, Alexandre, a partir da fala do Fábio, né, isso me trouxe várias memórias, e quando ele falou dessa questão do start, né, porque alguns surdos estavam na lista de espera e o nome deles não constava lá, isso é uma situação muito latente, acontece muito, né, e aí eu trago a exemplo a fala dos meus amigos surdos aqui da comunidade Caruaru, por exemplo, desse não ser ouvido. Né? E aí esse start que o Fábio trouxe é muito importante, né? Reconhecer a importância de se aprender Libras. E um ponto interessante desse projeto é fazer com que, a partir da língua brasileira de sinais, exista uma discussão de um atendimento mais humanizado para esses pacientes, né? Para essas pessoas. Eu acho que o mote principal, né, é esse. É fazer com que, além do servidor, do profissional, dominar o básico da língua brasileira de sinais, ele também observar esse sujeito surdo como um sujeito completo, como um sujeito de direito, não somente pela sua perca auditiva, né, mas como um sujeito que pode sim ter as suas próprias opiniões. Haja vista que muitos surdos me relatam que às vezes os problemas de saúde dele é relatado pelo pai, pela mãe, não por ele. Então isso é muito sério. Como se ele não tivesse autonomia para isso, né? E assim, e a pessoa surda ela vai adoecer de questões assim como qualquer outra pessoa, né? E o quanto é importante e o quanto é relevante falar sobre si, né? O quanto a gente se percebe quando alguém fala por nós, né? E o peso que isso tem, né? E quanto a gente consegue dar voz e dar vazão a quem tem dificuldade de conseguir ter acesso a questões tão básicas. E só reforçando, ainda mais contribuindo em relação à pergunta, a questão do acesso, a gente precisa cada vez mais fortalecer, de fato, o cadastro das pessoas surdas nos territórios e traçar estratégias de incluir, de acolher e incluir essas pessoas dentro dos programas que já existem, dentro dos grupos que já existem nas unidades de saúde da família, dentro das práticas integrativas que já existem dentro da unidade de saúde da família. Então, acho que há coisas importantes para garantir o acesso. Primeiro, o diagnóstico precoce, porque se precocemente é diagnosticado, tudo vai ser diferente para aquela pessoa. E o acolhimento dessas pessoas dentro das unidades básicas. Eu digo básica porque é a porta preferencial de acesso, né? É onde tem o vínculo maior e depois nos outros níveis de assistência. Fábio trouxe uma questão muito, muito importante, né? Que é justamente a invisibilidade dessas questões, né? Não sei se a gente ainda vivencia isso, né, na nossa rede com outras questões, né, com outros tipos de deficiência, o quanto os usuários eles ainda não se sentem à vontade de estar conosco nos nossos serviços, né, seja por um estigma de pensar que naquele espaço ele não vai ser acolhido ou que naquele espaço ele não vai ser ouvido, né, ter tido uma atenção digna. Sim. O público masculino, a gente já encontra isso, a gente encontra menos público masculino nas unidades de saúde. E, assim, em relação a vários que têm, de fato, essa dificuldade, mas é papel da unidade básica de saúde de ir até essas pessoas, de criar pontes e não ficar aguardando para que em um determinado momento essas pessoas busquem a unidade de saúde. Porque não é aquela percepção, né? Estamos aqui com a porta aberta, prontos para acolher, só vocês virem. Mas a gente precisa também estar correndo atrás dessas pessoas, né? Fazer a buscativa, estar junto desse processo, perceber esse território, perceber quem é que mora nesse território, se tem pessoas com deficiência, se principalmente tem pessoas surdas. Como é que está a qualidade de atendimento dessas pessoas? Um ponto interessante que o Fábio falou em relação ao diagnóstico precoce é que existe o teste da orelhinha, que ele é realizado nas crianças, né, recém-nascidas,
E ele já é realizado justamente para tentar identificar se a criança tem uma audição boa, né? Se tem perda, se às vezes atualmente o teste da orelhinha está sendo realizado lá na unidade de saúde auditiva. E já aconteceu mais de uma vez de pais surdos e chegarem lá muito angustiados para justamente saber se o bebê nasceu com a mesma deficiência ou não. E aí a criança estava tudo ok, o exame estava bem, a criança ouvia muito bem e eles ficarem extremamente aliviados, né? E esse diagnóstico precoce que ele falou realmente é bem interessante e é uma política que é garantida pelo SUS também. Isso, e como eu falava antes de entrarmos aqui no estúdio com o Laerte, ele falava que boa parte dos surdos, eles não sabem português, alguns não sabem Libras. Então, quanto mais precoce a gente conseguir diagnosticar e orientar aquela família, fará um grande diferencial na vida daquela pessoa. Isso, porque já inclui também na questão da educação. E um ponto interessante aí também, Léo, né? A partir do que a gente está discutindo, que as políticas de saúde já estão, né, consolidadas, né? Esse atendimento, o teste da orelhinha e outras atividades que fazem parte da gerência de saúde do município e dos estados. O que a gente estava comentando nos bastidores também era a importância de haver uma política linguística e associar essa política linguística dentro, né? Claro que é um primeiro passo, né? O curso ele está acontecendo dentro da secretaria, os servidores, e aí eu fiz questão, em conversa com a gerência, da gente tentar abarcar o máximo de profissionais dos diversos setores. Então a gente não só tem enfermeiro, a gente tem, né, porteiro, a gente tem ACS, me ajudem aí, enfermeiros. Isso. Então são profissionais que trabalham na ponta e em diversos setores onde o surdo transita, né? E aí, quando eu falo ainda sobre a questão da política linguística, é garantir que o surdo, além do acompanhamento, que ele pode ter fonoaudiológico, além dos outros tipos de acompanhamento, ele também compreenda que ali ele vai ser acolhido na língua dele. Eu acho que esse é o principal objetivo do curso. É fazer com que os profissionais saibam fazer uma triagem em língua brasileira de sinais, né? Haja vista que eu escutei vários discursos de surdos, por exemplo, perguntando: para que vacina? Por que vacina? Por que o exame de próstata? O que é o exame de próstata? Então são coisas básicas, né, que infelizmente o sistema educacional, porque a deficiência não está no surdo, a deficiência está no sistema que não sabe alfabetizar o surdo. Então quando, a partir do que o querido Fábio trouxe aí, muitos surdos, e é um fato, muitos surdos não dominam o português, é porque eles têm a capacidade sim, de dominar não só português, inglês, mandarim, qualquer idioma. O problema é o sistema que não forma esses indivíduos, esses sujeitos da forma correta, né? O aprendizado de português como segunda língua. Então, a partir dessa realidade, a Libras ela entra aí como uma ponte de acessibilidade, como uma ponte de emancipação, como uma ponte de garantia de direitos básicos desse sujeito. Inclusive, garantir depois esse podcast aí em Libras, vamos ver nos bastidores como a gente pode acessibilizar melhor para a comunidade surda, que eu acho que eles vão gostar de entender melhor essa discussão dentro da língua deles. Acho que vai ser muito interessante. E ainda falando de acesso, se a gente pensa que Caruaru, que é um grande centro, a partir do momento que a gente vai interiorizando mais, as dificuldades de acesso vão ficando mais importantes. Uma coisa que o projeto traz, o Interiorizando Libras, é de levar o curso para o interior, onde se tem mais dificuldades ainda. E então, minha gente, se a gente fizer um recorte histórico, né, de quanto a gente tem conquistado a respeito desses movimentos, dessas articulações, a gente pode dizer que hoje a gente tem um mundo mais aberto para a pessoa surda, se compararmos com o passado breve, né, dos últimos 10, 20 anos. E como vocês percebem a acessibilidade no nosso contexto regional? Em relação à
questão do comparativo, né, de hoje e antes, a acessibilidade da pessoa surda, se é um mundo mais aberto, eu acredito que sim, né, com certeza. A questão das mídias sociais, da internet, da globalização, né, O acesso à informação. com certeza é bem mais amplo. Mas volta tudo para a questão da comunicação. Ainda tem muito que se melhorar. Isso, muito bem colocado, Alessandra. Houve sim um avanço, né? E claro, as mídias, as redes sociais, elas assim, foram um divisor de águas, né? Na emancipação dos surdos. Eu lembro que, né, se não quero entrar nesse mérito aí de idade, mas eu sou do tempo aí que os surdos mandavam SMS, né? Então, eles tinham uma dificuldade enorme por não dominar o português de se comunicar, né? E aí, quando se criou videoconferência, né, videochamada, essa coisa toda, então, as próprias redes sociais, isso assim possibilitou não só a comunicação entre surdos e ouvintes, mas também a comunicação entre os próprios surdos que moram em cidades e contextos bem diferentes, né? Ainda existem práticas muito engessadas em determinados setores da sociedade. E aí quando você pergunta se mudou, depende do setor, né? Estamos vendo já mudança dentro da saúde, né? Eu atendo muitos, né, dou aula a estudantes de medicina da universidade. E eles, assim, ficam boquiabertos. Professor, tem coisas que a gente não aprendeu ainda no curso, a gente está aprendendo agora na sua disciplina. Questões de direito linguístico da pessoa surda, compreender a pessoa surda, toda a sua, né, todas as suas dimensões. É aquela questão que a gente está falando no início. É não só entender o surdo a partir da sua condição de perca auditiva, mas compreender esse surdo como um sujeito que tem uma língua, que tem uma cultura, e que essa língua, essa cultura precisa ser respeitada no cinema, num posto de saúde, né, num hospital, né, e que também a presença de intérpretes de Libras, por exemplo, eles não só fiquem circunscritos ao contexto educacional, mas eles se emancipem, tenham mais intérpretes na saúde, claro, com mais servidores aprendendo Libras, o atendimento, até porque não vai ter intérprete suficiente para todos os espaços, mas tipo assim, que tem esses profissionais também para dar um suporte, um apoio mais específico a esses profissionais de saúde. E claro, quanto mais servidores aprendendo o básico da Libras, né, essa mudança aí dessas décadas vai ser bem melhor. Eu só queria reforçar mais duas coisas na fala dos dois, que eu acho que foram coisas importantes que aconteceram de algumas décadas para cá. Uma são os movimentos sociais das pessoas surdas, das associações. Então, você sozinho, como diz a história, não consegue muito, mas quando você se junta a outras pessoas, o conhecimento é espalhado para aquele grupo se fortalece, aquele grupo participa de espaços importantes, como espaços até de gestão, como os conselhos municipais de saúde, como as conferências de saúde. Então, eu acho que isso é um ganho que precisa cada vez mais ser fortalecido. Outra coisa também que eu acho importante é a aproximação da universidade, da academia, com os serviços da rede, né? Essa contribuição também muito importante que tem acontecido de um tempo para cá, tem fortalecido cada vez mais. Então, acho que são duas conquistas importantes que precisavam ser assim, lembradas. Que nós somos o fruto dessa parceria, né? Que é da Universidade Federal com a Secretaria de Saúde, que é a nossa turma do curso de Libras, do Interiorizando Libras. Que tá bombando, né? Bombando. E a turma é muito empenhada, né, professor? Nossa turma é muito boa. Eu costumo falar que pra gente é um desafio, né? Porque é tanta gente capacitada, é tantas pessoas assim que trabalham com tanto carinho, com tanto amor em diferentes setores, e eu aprendo muito com eles, sabe, Léo? Cada aula que eu ministro lá, eu ensino Libras, sim, mas eu compreendo mais desse universo da saúde,
né? E vejo a importância desse projeto. Essa questão que o Fábio traz é muito importante. Hoje está existindo esse projeto porque antes existiam e ainda existem movimentos de luta, de resistência da comunidade surda. Enquanto eu falo comunidade surda, é surdo, pais de surdos, intérpretes, né, instituições não governamentais, enfim, pessoas que apoiam os movimentos surdos, de apoio de emancipação das políticas linguísticas. E aí foi quando criou a Lei 10.436/02, o Decreto 5.626/05, que regulamenta, né, o uso e a difusão da Libras nos diferentes espaços sociais, públicos e privados. E aí, quando a gente está trabalhando nesse projeto, com essa parceria aí com o município, com a secretaria, a gente realmente está vendo essa lei, esse decreto se materializando, né, na prática, nas mãozinhas desses alunos aí, dessas alunas lindas e lindas, né? Aplausos. Eu fico imaginando que há 10 ou há 20 anos atrás a gente não teria nem o teor que a gente está tendo nessa conversa, né? De abertura, de disponibilidade. Porque a gente não tinha políticas tão consolidadas hoje em dia do que a gente tinha anteriormente. Apesar do SUS ser muito bem estruturado, né? No que diz respeito à letra, né? A letra dura. Né, de abertura, de disponibilidade, de acesso universal, e de como hoje, agora, a gente está pleiteando, né, depois de mais de 30 anos de SUS, bem mais, esses acessos, né, às minorias, às pessoas com deficiência, e a gente conseguir garantir um direito fundamental, que é o direito à saúde. Quando o Laerte falou, né, do SMS, eu sou do tempo do SMS, e eu lembro muito assim, né, de ver pessoas surdas com o celular numa videochamada, conversando com outras pessoas, né, e de como hoje em dia esse acesso é muito mais facilitado. Existem aplicativos que ajudam também, né, a gente a ter acesso a alguns sinais para os estudantes, se porventura tem alguma dúvida, ou se as pessoas quiserem se comunicar, né, com pessoas surdas. Existem possibilidades. Lembro que a gente está gravando esse podcast no começo de novembro. A gente teve as eleições. Na urna eletrônica tinha a tradução em Libras, né? Então, talvez hoje a gente esteja vivenciando, apesar dos retrocessos, das dificuldades, das barreiras, a gente tem um ambiente em que existe uma abertura social para as pessoas surdas. E que continue mais, né? Sim. Essa abertura realmente ela tá sendo vista, né? Não só no contexto educacional, mas como você cita aí, no contexto eleitoral, né? No contexto cultural, né? Como a gente estava conversando antes, no São João já tem intérprete há alguns anos, né? Não sei esse ano, mas anos anteriores. Festivais de música do Recife, intérprete no palco, né, em tempo real, sites que você procura informações, sempre tem lá as mãozinhas para traduzir em Libras, então assim, é uma coisa que está se difundindo. No São João, por exemplo, teve até um camarote inclusivo, teve um polo da pessoa inclusivo. Então, são espaços importantes, né, que precisam ser valorizados e fortalecidos cada vez mais. A Alessandra falando dos festivais, eu vi um vídeo aleatório na internet de não só ter um espaço privativo, né, para a pessoa surda conseguir ler o intérprete, mas o intérprete aparecendo no telão, né, do festival, né, tem um destaque, não é algo escondidinho que está ali de um lado, está junto, está presente, né, está misturado com os demais. Que é como deve ser, isso, né? Bem tocado nesse assunto, Léo, porque eu sou de uma época, bem antes de ser professor, eu sou tradutor e intérprete, né? E em contextos públicos ou religiosos, a gente era forçado a sentar, a gente era forçado a ficar nos bastidores, a gente não podia aparecer, né? E aí quando você toca nesse assunto, isso aí me traz memórias, né, bem fortes, porque não só para a emancipação dessas leis, dessas lutas, mas a minha luta também. Hoje eu vejo materializado
no discurso de outros colegas meus intérpretes. Olha, o surdo tem direito, eu sou a ponte de comunicação. Claro, aqui tem uma palestrante, mas eu preciso ser visto para que o surdo consiga entender a palestra. Então, o movimento precisa ser esse. E, claro, cada um vai olhar para a língua que você necessita compreender o discurso que está sendo proferido. Porque antigamente tinha muito essa ideia, né? O intérprete ele atrapalha visualmente. Ele polui visualmente a comunicação. E hoje a gente vê que isso é um mito. Né? Hoje em dia, intérprete, a gente estava até comentando, hoje em dia tem tudo que é merchandising, né? Em tudo que é comercial. Então, assim, é necessário. Esse movimento de inclusão tem que ser fortalecido ainda mais. Hoje a gente está fazendo um papo mais geral sobre a importância da inclusão, a importância da Libras, e com certeza vamos pensar aí na figura da pessoa surda também, falando sobre isso aqui nesse podcast futuramente. Eu acho que seria uma boa. Gente, e quais são os próximos passos para a gente construir esse futuro inclusivo? Ao desafio. Esse é um spoiler. Essa é a palavra-chave. Humanização. Comunicação. Comunicação, é isso. Perfeito. Comunicação humanizada. Exatamente. Pronto, casou. Eu acredito que os próximos passos são importantes, como a gente já discutiu aqui, essa aproximação da academia com os serviços. Acho que é algo importante. O fortalecimento dos movimentos sociais, eu acho que é importante. Ter um mapeamento, de fato, para desenvolver as políticas, isso é importante. Eu, particularmente falando da rede, né, do Sistema Único de Saúde, eu acho que a gente precisa, aqui localmente, né, em Caruaru, fortalecer isso, tanto na atenção primária como na média e alta complexidade, mas também penso regionalmente falando, né, que acho que é isso que como diz, quanto mais interiorizando, mais dificuldades existem. Acho que isso precisa ser discutido em outros espaços, né, de gerências regionais, para que isso possa ser reproduzido e fortalecido também. Sobre essa sua pergunta, os próximos passos, também tem um spoiler. Tenho conversado muito com a gerência, com a Suelen, né, o pessoal lá, e nosso desejo, e eu já joguei para eles, né, acredito que isso vai se materializar nos alunos de Libras, de servidores, além da comunicação, além do aspecto humanizador, o aspecto que eu queria destacar, visual. Porque a Libras, ela chama esse visual. Quando eu falo visual, não é só o ver os sinais com as mãos, mas eu falo o acesso às unidades de saúde, o acesso à saúde dentro do município, é uma perspectiva visual. Haver, por exemplo, o atendimento, né, e acredito que isso vai ser implementado no decorrer dos meses, em Libras, por que não? Né? O surdo entrar nas unidades e ter algumas legendas, algumas cartilhas em língua de sinais. Eu acho que isso poderia ser os próximos passos também. Perfeito. A se estabelecer dentro da secretaria. Claro, um passo de cada vez, e a Libras está fazendo esse papel aí, né, com maestria a partir dessa parceria aí, com a universidade e a Secretaria de Saúde. É verdade. É uma boa ideia, viu? Muito boa. Porque traz já a questão da humanização, né? De ver aquela pessoa como um todo, como um ser holístico, que está ali, né, com a necessidade e que tem essa questão da surdez. E, assim, olhar para aquela pessoa, entender que ela precisa se comunicar, e é a questão da humanização e da comunicação. Se comunicar com ela da forma efetiva, né, que ela entende. E ela se sentir acolhida. Exatamente. Léo falava anteriormente que às vezes esse usuário não chega na unidade. Mas por que não chega? Vamos fazer essa pergunta. Por que o usuário também não chega? Se esse ambiente tem adequação visual, torna-se aquele ambiente mais próximo da realidade dele. Ele vai pensar, imagino que ele pense
Olha, ali é um ambiente acessível para mim. Ali eles vão falar uma língua que eu entendo. Ali eu me sinto confortável. Isso. Né? É o surdo chegar numa unidade de saúde e além de ver algumas pessoas que já se comunicam em língua brasileira de sinais, ter esse acolhimento, né? ter esse papel. E, por exemplo, vários surdos já chegaram para mim com demandas Ns. E eu, claro, né, sou limitado, sou ser humano. Mas eles têm demandas, por exemplo, na área da psicologia, né? Eles precisam ser ouvidos, né? Ou seja, vistos. E como, né, isso vai acontecer? Né? E a gente sabe que precisa ter uma ampliação de profissionais, por exemplo, dessa área, né, aprendendo Libras. Precisa ter também mais médicos que sabem Libras. Eu fui o primeiro intérprete da região a levar os primeiros surdos para o Detran em Recife, para eles tirarem a carteira de motorista, fazer o exame psicotécnico. Né? E eu confesso a vocês que 2 vezes eu fui expulso da sala. E isso para mim é muito doloroso, porque é como a gente que está ali para acessibilizar o básico para aquele usuário, né? Que é um exame, né? E o profissional, claro que não representa todos, óbvio, mas assim, é não respeitar o outro profissional, não respeitar o surdo. Né? Então, a gente está vendo que está mudando, né? Mas são situações que eu trago para a gente refletir, né? O que não pode mais acontecer. E daqui para frente, com a língua brasileira de sinais, já dizia o grande pensador, né? Quando eu aceito a língua do outro, eu aceito o outro. Então, acho que esse é o movimento que deve ser feito daqui para frente. Só assim, para finalizar, o professor passou um vídeo para gente, na aula, que seria o mundo inverso, onde todas as pessoas eram surdas e só uma era ouvinte. E aí essa pessoa chegava no meio da rua, pedindo uma informação, né, de onde ficava um determinado lugar, e ela parava as outras pessoas na rua e as pessoas surdas não davam a mínima atenção. Não, ela oralizava, né? fazia o sinal de surdo e aí, né, afastava a pessoa. E ela ficava completamente perdida, porque era um mundo completamente estranho para ela. Então, realmente, às vezes tem um surdo, né, que acompanha o curso, ele também é facilitador, e aí, às vezes o professor vai e faz essa pegadinha, bota ele para falar e começar, e aí a gente fica assim, meu Deus do céu, que agonia, né? Porque tem coisa que a gente entende, tem sinal que a gente não entende ainda, não domina, e imagina o inverso. É proposital esse processo aí, Isso. porque antes da gente chegar na sala, eu sempre digo pro Leandro, vai conversando com os alunos, né? Vai revisando conteúdos, vai discutindo certos assuntos triviais do dia a dia, como é que você está, tudo bem, aquela coisa toda. E aí, realmente, os alunos relatam, professor, é angustiante no início, né? A gente se sente, né, numa zona desconfortável, e aí eu costumo falar, gente, essa zona desconfortável, o surdo sente todo dia. Todo dia. Ele vai, né, no cinema e ele se sente desconfortável porque o filme não tem libras, só tem legenda e é na última sessão. E aí, como é que fica? Né? O surdo vai numa escola, vai fazer uma matrícula junto com a mãe e ele não entende o que a secretária está conversando com a mãe. Né? Ainda, né, vai em alguma unidade de saúde e não tem uma pessoa que saiba atendê-lo. Ainda, né, porque isso vai mudar. Já está mudando essa realidade. Né? Então, na verdade, esse curso aí, ele vem mais, ele perpassa esse caminho do aprender somente o idioma, né? E aí ele quebra essa questão do conceito que é ser surdo para as pessoas, porque tudo é uma forma de ver diferente, é uma perspectiva. Então, quando eu coloquei esse vídeo para a turma, foi realmente, olha, e se o mundo fosse só de surdos e a minoria fosse de ouvintes? E aí? Ser surdo não é anormal, não é ser deficiente. Né? Então, a gente precisa repensar por essa outra ótica também, que as coisas com certeza vão chegar numa equalização bem melhor. Então, assim, para a gente construir, né, um mundo menos estranho, tem muitos passos que a gente ainda precisa permear, que a gente precisa caminhar, mas a gente avançou bastante, né? E que bom que a gente avançou, que bom que a gente tem avançado e que está em movimento. Sim. Só que a gente, infelizmente, está
se despedindo desse momento. A gente está finalizando o episódio de hoje, né? Chegamos ao fim do nosso episódio. Foi, sem sombra de dúvidas, uma excelente conversa. Eu gostaria de deixar o espaço aberto para vocês se despedirem, agradecerem, deixarem alguma mensagem, recado, deixarem o arroba de vocês se vocês quiserem, né? Espaço aberto. Ok. A gente que faz a universidade, né, e também enquanto profissional da área, para nós esse momento de abertura é muito importante, né? Quando a Sueli nos informou que haveria esse podcast, eu disse, não, vamos participar, né? Vamos discutir sobre as possibilidades de inclusão da pessoa surda, sobre a importância de se aprender Libras, né? Porque eu brinco muito com os alunos, gente, Libras está na moda. Então vamos entrar, vamos colocar as mãozinhas para funcionar, né? E para a gente é muito gratificante, né? Ver a materialização desse curso aqui com a Alessandra, com o Fábio. Estamos aí nos encaminhando para o fim do curso, mas eu já sinto aí vários testemunhos, né, que eles já trazem, depoimentos de atendimentos ao surdo lá na ponta que já está acontecendo. Então isso, para mim, enquanto professor, é muito gratificante. E aí eu agradeço o espaço, em meu nome, em nome da universidade, né, podem contar conosco para futuras parcerias aí. E quem quiser seguir o projeto, o Instagram é interiorizando_Libras, tá? Então quem quiser conhecer um pouquinho mais do projeto, tem um monte de fotos, de vídeos lá. A gente também vai postar outras possibilidades de cursos, de palestras, que a gente oferece palestras, cursos e também atendimento de formação continuada para profissionais da área, né? E também o @LaerteLibras, para quem quiser conhecer um pouquinho do nosso trabalho também, que não tem como a gente desvencilhar, né, a nossa vida de Libras. Acho que a coisa está muito, muito junta. E é isso. Contem conosco. Foi bem gratificante, né? Foi bem legal, né? Nossa conversa. Gostei bastante. É muito importante realmente abrir esses espaços de discussão cada vez mais sobre essas minorias, né, que você pontuou, pessoas surdas, pessoas com deficiência e outros grupos também. E agradecer mais uma vez e é isso. Obrigada. Eu nunca vi 30 minutos passarem tão rápido. Uma pena, né? Foi realmente muito rápido. Mas também gostaria de agradecer o espaço, dizer que a gente, quanto coordenador da política, estamos de porta aberta, né, para a pessoa surda nos visitar e também contribuir, né, para construirmos. Eu acho que só funciona se construirmos juntos. Quero dizer ao professor Laerte que eu já estou aguardando a inscrição para o segundo módulo, nível 2 do curso, para receber cada vez melhor, né, a pessoa surda. E agradecer, Léo, obrigado pela oportunidade. E sempre que tiver espaços como esse, a gente vai estar presente até. E também falar sobre as outras, não é? Os outros grupos, né? As pessoas com deficiência intelectual, cognitiva, física e visual também. Eu só queria fazer mais um agradecimento rapidinho à universidade e à Secretaria de Saúde por essa parceria e por poder proporcionar a oportunidade de fazer esse curso, que está sendo muito, muito bom. Muito bom. Muito obrigada mesmo. Foi uma conversa maravilhosa estar aqui com vocês hoje. Finalizamos o nosso Nepcast de hoje com mais um tema pertinente sobre a saúde. Agradecemos a produção do Centro Universitário Cezunita, aos nossos convidados e a você que continua nos acompanhando nas redes sociais. @prefcaruaru, @nepcaruaru e o meu Instagram, @aleixointegrativo. Muito obrigado e até um próximo episódio.